Meu pai sempre me dizia: nada é tão ruim que não se possa endireitar. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e hoje, 30 de dezembro de 2021, às vésperas do Ano Novo, quero deixar a você que sempre está aqui nos apoiando aquele upa de quebrar costelas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participar, por se inscrever, por compartilhar, por ter clicado o sino das notificações, recebendo todos os vídeos por nós produzidos, por comentar, elogiar, criticar, fazer parte, por trazer amigos para a família Sofá de Pobre. Sem você nós não existimos. E aqui ao lado tem um salve a algumas pessoas que nos ajudou muito, que nos ajudaram muito durante esse ano. Se o seu nome não apareceu ainda em nenhuma lista de salves, fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde ele aparecerá porque você merece. Você é a nossa razão de existir. A esquerda, desde 2018, só mostrou o que dela se esperava. Seguindo sua maior característica, não abrirá mão do direito de estar no poder. E para conquistar esse direito, a falta de limites é apenas o primeiro passo. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: PT já tem no forno, guardadinho a 7 chaves, o nome do vice ou da vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Se confirmado, poderá trazer alguma surpresa para alguns, decepção para outros, mas aqueles que vêm acompanhando o padrão de comportamento do Partido dos Trabalhadores nos últimos anos irão aceitar com naturalidade. A candidatura de Lula por si só é algo abstrato, uma aberração que mancha a história do que muitos acreditam ser a democracia brasileira. É um absurdo. Claro que não podemos fazer tal afirmação baseados no vácuo. Então, razões tem muitas. Vamos enumerar algumas. Entregue as rédeas do judiciário à parcialidade de quem prioriza corporativismo, interesses ideológicos, políticos ou econômicos e condenará a pena de morte conceitos de liberdade, convivência social, ética e moral. Brasil conviveu durante décadas com o fantasma de ser o país da impunidade onde o crime compensava. Porque uma lei absurda e elástica garantia a liberdade àqueles que não tivessem sido condenados em última instância, ou seja, fazia a felicidade de advogados com recursos em cima de recursos e dava tranquilidade a quem tinha dinheiro para pagar os advogados. Aquilo tinha que acabar e acabou. O Supremo Tribunal Federal mudou a lei, afirmando que liberdade apenas no recurso da primeira e segunda instâncias. A partir daí, o condenado ou o réu teria direito a recorrer, mas em reclusão. E assim começou a acontecer. Muitos medalhões que estavam há 10, 20, 30 anos gozando da liberdade da nossa cara, acabaram atrás das grades. Foi aquele resquício de esperança: o Brasil tem jeito. Mas daí surgiu o caso Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente, símbolo, elo de união de uma esquerda que vinha perdendo terreno no país e que havia sido pego em inúmeros crimes. Foi condenado em primeira instância, em segunda instância e acabou preso. Claro, não atrás das grades, num resort da Polícia Federal de Curitiba, mas com liberdade vigiada. E não tinha o que fazer, a não ser o mesmo STF, numa manobra escandalosa, conseguisse mudar a lei. Vejam bem, se a lei existe, é justa e não tem como ser contestada, e por causa dela
tem um medalhão na cadeia, mudemos a lei. E foi o que aconteceu. O Brasil ficou estarrecido. Lula foi libertado. Só que a decisão do Supremo Tribunal Federal devolvia o direito de liberdade ao cidadão. Mas ele continuava inelegível, porque essa mudança não anulava o escrito do Supremo Tribunal Eleitoral, que são alçadas diferentes. E Lula chegaria na terceira instância, numa velocidade incrível, num país que o real cidadão espera uma vida inteira para ter uma decisão. No caso dele, é rapidinho, tá decidido. Só que, se ele fosse absolvido no STF, garantiria liberdade, mas ele continuaria inelegível. Aí abusaram do direito de agredir a lógica da lei brasileira. Eles não condenaram simplesmente Lula. Eles simplesmente anularam a decisão da primeira instância. Efeito dominó. Anulada a primeira instância, a segunda deixou de existir. E Lula se tornou, do dia para a noite, num milagre da caneta da ditadura da toga, num cidadão de ficha limpa, podendo se candidatar. Resolvido esse entrave meramente burocrático para quem tem a força de poder brincar de Deus, chegou a hora de definir o nome de um vice na chapa de Lula. Muitos nomes foram especulados. Muitos parasitas oportunistas que até bem pouco tempo atrás se diziam inimigos desde criança de Lula, que se apresentavam como paladinos, Dom Quixotes contra o comunismo, a esquerda, hoje mostram que por detrás das câmeras sempre participaram das festinhas do poder. Então, Alckmin é um nome. O grande Alckmin, o imperador do estado de São Paulo, que teoricamente foi arrebentado no PSDB por João Dória e se retirou magoadinho, mas que muitos falam que isso tudo é jogada, porque os tucanos tramaram a longo prazo. Dória, ô Lirinho, para com essas pulgas. Dória, candidato à presidência sem chance nenhuma, e Alckmin ao lado de Lula numa chapa. Muitos acharam, nossa, assustador, mas devido ao poder, né, à força dos nomes e das legendas, todo mundo já considerava que bem possível, mas o PT jamais aceitaria. Jamais aceitaria, porque Lula não iria querer um poderoso como seu vice. Gato escaldado tem medo de água fria. Quem bate tem medo de apanhar. Vai que ele não terminasse o mandato, sofresse um acidente e os tucanos tomassem conta. Improvável, mas não impossível. Mas isso tudo não passa na minha cabeça, passou na cabeça dos grandes do PT, que de um lado viam um poder de fogo muito grande com tucanos e Estrela unidos. Mas, de repente, quando chegassem ao poder, se derrotassem o atual presidente, a guerra lá dentro, na cúpula, seria pesada demais. Então, outros nomes foram ventilados. Mas, um ponto é certo. Lula quer uma mulher de vice. Por razões óbvias. Apostando no poder de voto feminino. Agora, que mulher seria essa? De onde viria? Pensem. Qual o partido que desde sempre está ao lado do PT? Qual o partido que tem a marca da esquerda? Marca da esquerda essa que o PT logo percebeu que perderia caso se unisse aos tucanos. Porque o PT hoje, por muitos militantes, já não é visto mais como esquerda. Se fosse para a banda central, perderia muitos votos. Então ele tem que se identificar com a esquerda. Ele tem que dar a impressão que é comunista, que é socialista.
Pensem, voltem um pouquinho ao passado. 4 anos. Quem era a vice de Haddad? Manuela Dávila, ou seja, uma mulher do PCdoB. Quem tinha ministérios fortes nos governos Lula, Dilma? Que partido transformou em pessoas conhecidas, com poder, tipo um Orlando Silva, que era ministro dos esportes, na época da organização de grandes eventos internacionais, ou um Aldo Rebelo? PCdoB. Então, hoje, embora alguns lá dentro torçam o nariz, até por uma questão de lealdade, não se queimar com a esquerda, o PT terá que ter de vice PCdoB. Ou é PCdoB ou é PSOL, já imaginou? Isso Lula não quer nem pensar. PSOL atropelaria o governo PT. Ali o radicalismo é maior. Então o PCdoB já mostrou ser uma sigla tradicionalmente de esquerda, mas que gosta de negociar, que gosta de assistir missa, que gosta de perfumes importados, que gosta de uma boa grife, né, Manuela? Pois é. Então, definida a sigla, quem seria a candidata? Nossa. Quem estava ali junto com Lindenberg, com Gleice Hoffmann, com Humberto Costa, levando pancada de todo lado, defendendo Dilma Rousseff no impeachment? A própria Jandira Fegali. Então esse é o nome da provável vice da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, Jandira Fegali. Morcego, bateu o martelo? Bom, morcego é a forma que chamamos nossas fontes, dando-lhes garantia de sigilo de identidade. Não, ele não bateu o martelo. Mas ele diz que é o nome que está muito bem cotado hoje. Só que na política a gente sabe, né? Então, muito interesse em jogo. Mas se a eleição fosse hoje, podem apostar. O nome seria Jandira Fegali. Vamos aguardar. O tempo dirá. Ih, vem cá, vem cá. Então, numa manobra, que eu não vou nem tentar buscar uma palavra para conceituar, pois se encontrar e usar, esse vídeo não irá ao ar. Eles conseguiram absolver Lula no campo jurídico e dar elegibilidade ao candidato na amplitude eleitoral. Nossa, um cidadão acima do bem e do mal. E nós tivemos que engolir. Só que ele saiu da prisão e juridicamente ele estava dentro da lei. Mas o que é lei? O que é legal? É fácil, né? Legal é tudo aquilo que obedece à lei. Mas é lógico, num país onde leis são legisladas por quem legisla em causa própria, as leis existentes são imorais, mas são legais. Então, nesse imbróglio legal, moral, ilegal, imoral, ficou o testemunho da população, leia-se cidadão. Então, todos disseram, embora esses senhores da toga digam que ele é inocente, ele é culpado sim, Lula é ladrão. E o povo de bem não vota em ladrão. Aí começou o outro plano. Plano envolvendo vários setores. Todos aqueles interessados à volta do ladrão ao Palácio do Planalto. Empresários que tinham tudo com ele, artistas viúvos da Lei Rouanet, a mídia carente daquele dinheiro de patrocínio oficial que perderam com a
chegada do novo presidente. Enfim, dinheiro, 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 interesses de todos os lados. O bloco comunista, o bloco socialista se formou em defesa do povo brasileiro. Que de comunista e socialista não tem nada, eles estão preocupados com o bolso amigo de cada um. Estão em defesa da democracia e, para isso, eles usam a ditadura do judiciário. Cara, foi pesado, foi punk. Tentaram de todas as formas desmoralizar o atual presidente. Bateram de todo jeito, chamavam de miliciano, de ditador, de racista. Só que o povo olhava e dizia, mas poxa, nenhuma atitude do presidente demonstra que ele é essas coisas absurdas que falam dele. E outra, não conseguiu encontrar o roubo envolvendo ele. Ah, alguém do governo foi pego. Bom, corrupção tem em todo o governo. Bom, estava roubando, sai fora. Então, apanhando de todos os lados, Bolsonaro colocou em prática aquela teoria ou aquela verdade consolidada pela sabedoria popular. O que não me destrói, me fortalece. Ele absorveu os golpes, caiu muitas vezes, mas cada vez que levantava, levantava mais forte e não parou de crescer. Aí veio de tudo. Veio pesquisa manipulada, absurda, dando uma vantagem a Lula, um homem que não pode sair na rua, porque onde ele vai é hostilizado. Dando uma queda de popularidade ao atual presidente, que onde chega é carregado no colo. E por trás de tudo isso, a toga. Lembro, mais uma vez, Rui Barbosa, que dizia: a pior ditadura é a do judiciário, pois diante dela não há quem recorrer. E esses senhores e senhoras amordaçaram o executivo que, chamado de ditador, respeitava o poder judiciário. Incrível, né? Enquanto isso, o poder judiciário, que se dizia, ou se diz democrata, defensor da democracia, se assumia como de esquerda, assumia em paralelo que estava em campanha pela esquerda, usando o Supremo Tribunal para fazer campanha, e ainda declarava que chutara a Constituição, criando um semipresidencialismo, uma forma de governo que não existe em canto nenhum. Ó, se alguém vê o vídeo temendo, é porque a Lili está coçando as pulgas aqui, ó. Meu Deus do céu, para, Lili. Com certeza o Spielberg não tinha gatos. Né, Lili? Só um pouquinho. Ó, Lili, ó, tá aqui, ó, a criatura, ó, tá fazendo meu vídeo crescer. Tudo bom, Lili? Dá um oi. Hã? Vamos parar com essas pulgas? Vamos? Oh, meu Deus, tá fofa. E nessa guerra, eles tentam criar um jogo parelho com vantagem a um candidato que está queimado. E com relação às pesquisas, ele concordou. E com relação às pesquisas, é incrível. Apenas meia dúzia de institutos são veiculados, outros são abafados. E todos os outros dão em média números assim: Bolsonaro com 40% de vantagem, Lula com 19%. Mas esses não podem aparecer. Ou seja, a campanha de Lula é o retrato de Lula. E uma possível vitória de Lula é o retrato do que querem transformar o Brasil, no país que foi até a chegada do atual presidente. O país da inversão de valores, o país que quer transformar a nossa sociedade num fronte de guerra, com grupos divididos, antagônicos, negro contra branco, judeu contra crente, sei lá, pobre contra rico, vale tudo, tem que dividir, porque sociedade dividida não tem tempo para cuidar do que o governo está fazendo. Um país que investia milhões em obras lá fora, enquanto a nossa linha de produção aqui estava apodrecendo. Um país que se transformou no rei das pedras fundamentais, dos lançamentos de obras superfaturadas que jamais foram concluídas. Um país da propaganda, da mentira. Um país do não investir na educação. Um país de perverter valores na juventude, porque uma juventude perdida, sem noção,
não consegue se formar para se estruturar e encarar a vida, buscar o seu sustento, se transformando numa geração de dependentes inúteis. Um país em que arte é tudo que é promíscuo, que é profano. Ou seja, um país Sodoma e Gomorra. Porque falam muito do que ocorria na imoralidade de Sodoma e Gomorra, mas esquecem da mordomia que viviam os amigos do rei. Então é isso. A candidatura de Lula segue a trancos e barrancos, mas precisa de um vice.